Então, fala galera, tudo beleza com vocês? Tudo certo? Tranquilo, de boa? Então, eu estou trazendo aqui para vocês um comentário a respeito de um tema das atualidades, que no caso é sobre as eleições dos Estados Unidos, né, e como ela se relaciona aí com o conflito na Ucrânia. A gente tem como base aí um comentário que o Trump fez, né, essa reportagem é de ontem, é, do dia 24 de setembro, né, onde ele faz algumas críticas ao Zelensky ali, né, de forma irônica. Ele chama o Zelensky de vendedor e diz que ele está torcendo para os democratas, né? Lendo na íntegra aqui o trecho da declaração, ele diz aqui, ó: acho que o Zelensky é o maior vendedor da história. Toda vez que vem ao nosso país, ele vai embora com 60 bilhões de dólares, disse Trump em evento de campanha na Pensilvânia. Ele quer muito que eles, os democratas, vençam essa eleição, mas eu faria diferente. Eu trabalharei pela paz. Tá? Então não é a primeira vez que o Trump ele faz esse tipo de declaração, né, criticando a guerra na Ucrânia, criticando o apoio que os democratas dão a esse conflito, né, ao próprio Zelensky. Então ele defende muito aí uma negociação, né? Ele defende que os Estados Unidos devem parar de mandar dinheiro para a Ucrânia e devem começar a negociar com os Estados, com a Rússia no caso, né? Pressionar aí uma negociação entre a Ucrânia e a Rússia. E ele culpa aí ele vai nessa linha de crítica, né? Ele culpa os próprios democratas aí pela guerra, pela falta deles conseguirem negociar e dialogar com a Rússia, que acabou gerando essa reação violenta da Rússia, né, de não ter negociado aí a questão da expansão da OTAN. Então a crítica do Trump ela vai em várias direções, né? A gente vê a crítica dele contra o nível de gastos, né? E não estou falando dessa notícia em específico, mas no geral todas as críticas que ele faz, ou ela vai no sentido de que o dinheiro do contribuinte está indo para um conflito que não tem retorno nenhum para os Estados Unidos, tá? Então ele vai muito nessa linha liberal, do liberalismo econômico, né, de enxugar a máquina pública, enxugar gastos públicos, né, de corte de gastos, né? E por outro lado ele também tem uma crítica ao multilateralismo, ao sistema internacional, que é uma crítica à OTAN. Ele vê a OTAN como um peso morto para os Estados Unidos, né, que os Estados Unidos têm que sustentar o bloco, que a Europa ela tem que parar de depender dos Estados Unidos financeiramente e militarmente tem que ser capaz de se defender sozinha, tem que contribuir mais para a aliança. Então ele vem muito, né, nessa crítica. Daí mas por que o Trump ele faz essas críticas? Será que é porque ele é contra a guerra? Será que é porque ele tem uma visão anti-imperialista, né? Porque normalmente quem é que criticam as guerras? Geralmente são políticos e partidos mais à esquerda, geralmente socialistas, comunistas, né, ou social-democratas mais radicais, né, que questionam essa ordem internacional baseada aí no uso da força, né, das grandes potências ocidentais, né. Inclusive, aparentemente ele estaria até dando um tiro no pé, ele como alguém que tem como lema, né, Make America Great Again, fazer a América grande de novo. Seria contraditório defender a redução da presença militar dos Estados Unidos no mundo. Mas a questão é que o Trump ele não tem essa visão, tá? O Trump ele tem uma visão mais nacionalista e isolacionista. E isso coloca ele em proximidade com o partido do Putin, ali, o Rússia Unida, né? A administração do Putin. Porque muitos dos oponentes dele, tanto dentro do Partido Republicano quanto do Partido Democrata, dizem que o Trump é um presidente pró-russo. Ele é pró-russo, ele é pró-Putin. Tanto que eles alegam também a interferência da Rússia nas eleições, que foi muito em favor de Trump, né? Tanto naquela que ele saiu vitorioso na eleição, quanto agora, né? Então existe muito essa narrativa, né, de que o Trump ele estaria favorecendo a Rússia, né? Mas o que ele ganharia com isso, né? Se a gente observar bem a linha da política externa do Trump, tá? Como eu disse, ele critica esse multilateralismo da mesma forma que os eurocéticos. Então, se a gente pegar o contexto europeu, a coisa fica muito mais clara, né? A gente tem, por um lado, ali na Rússia, né, o Putin. Ele não é um presidente socialista, comunista que prega o retorno da União Soviética, que contesta a ordem capitalista global, tá? Isso a gente tem que ter muito claro. Porque o que acontece? A União Soviética ela caiu ali em 91, né, após as reformas de Gorbachev. Então a gente não tem mais aquela bipolarização de mundo, né? Nós tínhamos na velha ordem bipolar ali uma disputa entre um bloco capitalista e um bloco socialista. Então, a princípio, a ideia, né, do mundo socialista seria uma revolução global. É o que se vê na teoria marxista tradicional, que o mundo inteiro se torne socialista, né? Então nós temos que derrubar o capitalismo, mas não é em um só país, é no mundo inteiro, né?
Então, a gente vai ter dentro da Guerra Fria, por exemplo, esse fator ideológico, né, programático muito forte envolvendo os conflitos, onde a União Soviética vai apoiar guerrilhas e movimentos e governos que defendem o socialismo, uma transição socialista, e os Estados Unidos vão fazer a mesma coisa, né, junto com a OTAN, só que para o lado capitalista, defendendo governos ou guerrilhas, né, que sejam mais a favor da ordem capitalista, na qual eles dominavam ali, tá? Então essa era a divisão bipolar de mundo, que ela cai quando cai a União Soviética, tá? Então a Rússia ela se torna um país capitalista, sujeito à ordem capitalista, e todos os presidentes que vieram depois ali, o Boris Yeltsin, por exemplo, né, e o próprio Putin, eles são numa linha mais à direita, né? A gente vai ter ali a dissolução dos partidos, né, a divisão entre partidos, né, aliás, como uma das reformas ali do Mikhail Gorbachev. Então, eles têm o fim do Partido Único. O Partido Comunista não só deixa de ocupar o poder, como deixa de ser o único partido. Ao contrário da China, tá? A China, ela, desde a sua revolução, ela tem um sistema unipartidário, onde o Partido Comunista chega ao poder e se consolida como o partido do povo, né? Então, se a pessoa quer participar lá na China, por exemplo, ela tem que se filiar ao Partido Comunista e fazer todo o processo aí de ascensão política ali dentro. Tá? Na Rússia, a gente tem um pluripartidarismo desde o fim da União Soviética. E o Partido Comunista hoje ele é de oposição ao Putin, inclusive, apesar deles poderem ter alguma convergência ali, né, em alguns pontos, tá? Mas que fique claro que o projeto que existe hoje com o Partido Rússia Unida, né, que é um partido mais próximo dos setores militares, do setor da Igreja Ortodoxa, né, que prega inclusive muito essa questão dos valores, ele não tem como ideia promover um mundo socialista, né, como era no tempo da União Soviética. Tá? Você não vai ver a Rússia financiando partidos comunistas no mundo inteiro ou financiando guerrilhas ou governos comunistas. Tá? Isso aí ficou lá nos anos 80. O que a gente tem é a Rússia disputando aí sua área de influência dentro da Eurásia. Então a visão que o Putin tem é uma visão que sim, contesta a ordem capitalista atual, mas a ordem capitalista internacional, globalizada, né, na sua forma globalizada, onde predominam a ONU, a OTAN e os blocos como a União Europeia, né, toda essa hegemonia ocidental capitalista. Tá? Então ele defende um mundo mais multipolar, ou seja, que tem vários polos de poder regionais. Então ali ele vai ter esse conceito aí de zonas de influência, tá? Onde a Rússia vai ver a Eurásia, que é ali a região da Ásia Central, os países que fazem parte da CI, Comunidade dos Estados Independentes, né? E o leste europeu todo ali como uma zona de influência da Rússia. E por outro lado, né, a gente vai ter então essa contestação à ONU, a todos os mecanismos multilaterais de governança global, supranacional, né? E a gente vai ter esse mesmo tipo de pensamento na União Europeia, tá? Ali no contexto europeu a gente vai ter os partidos eurocéticos que criticam a sua participação na União Europeia, vista como um bloco que limita a soberania nacional. Inclusive até alguns podem até questionar a presença na OTAN também, né? É o caso ali, por exemplo, do Reino Unido, né, que teve o Brexit justamente alegando essa falta de soberania que o bloco da União Europeia ele causava ali, né? Tem que flexibilizar as fronteiras, flexibilizar o comércio. Né? Então, eles defendem também uma ordem capitalista, só que uma ordem capitalista mais nacionalista, mais centrada no poder do Estado Nacional, tá? E não dos órgãos supranacionais, não nessa forma cosmopolita. Isso é o que diferencia o que a gente chama de direita liberal para a extrema direita. A gente ouve muito falar na imprensa aí, né? Extrema direita, tal candidato de extrema direita. Então, o que seria extrema direita? Basicamente isso. Um cara que também é de direita, só que ao contrário da direita liberal, ele critica a atual forma internacionalista, globalizada e cosmopolita do capitalismo. Ele quer um capitalismo nacional, né? Nacionalista, e defende a autonomia dos países de agir militarmente ou no comércio, nas suas negociações comerciais, tá? Desvinculada aí dos blocos. Então, basicamente essa diferença que a gente tem entre essas duas direitas, né? Uma liberal moderada, né? Que é muitas vezes chamada de centro-direita, e uma mais nacionalista, mais radical, mais agressiva,
que a gente chama de extrema, né? E do outro lado a gente tem a esquerda em suas várias formas também, né? Que a gente vai ter a versão mais moderada, que critica, que defende reformas nesse contexto de capitalismo global, né? Vamos manter o capitalismo global, mas vamos humanizar mais ele, né? Ou nós vamos ter uma esquerda mais radical que defende uma ruptura, não? Nós temos que romper com essa visão, tá? E aí é nesse cenário aí que o Putin e o Trump, tá, eles têm essa convergência. Os dois convergem com essa crítica ao sistema internacional, né, à ONU, à OTAN, à União Europeia, a todas essas instâncias supranacionais. Eles defendem a ação dos estados isoladamente, tá? E a ideia do Trump é justamente essa: vamos deixar a Ucrânia lá, né? Vamos respeitar a zona de influência da Rússia e vamos focar na nossa zona de influência aqui, que é a América Latina. Tá? Então a ideia do Trump não é promover a paz mundial, promover uma ordem igualitária entre as nações, né? Muito menos socialista, né? Seria até cômico ele, que critica bastante, né, partidos de esquerda, né? Mas ele, muito pelo contrário, ele pretende uma ordem baseada no uso da força unilateral dos países, né? Então a Rússia tem direito a ter o domínio ali daquela região da Eurásia, se eles, de acordo com a força que eles têm para manter esse domínio, e os Estados Unidos também têm esse mesmo direito nas suas respectivas áreas de influência, né? Outro ponto é que o Trump vê como uma ameaça maior a China, tá? Então se a gente vê, por exemplo, a China é quem realmente coloca em risco a hegemonia global dos Estados Unidos no campo econômico, tá? Então a Rússia, ela tem um poder militar muito forte, é inegável, né? Ela é uma potência militar, especialmente nuclear, né? O número de ogivas supera o dos Estados Unidos, né? E dos seus aliados juntos. Mas quem realmente ameaça os Estados Unidos no campo econômico não é a Rússia. A economia russa, ela é bem inferior à economia da China e dos Estados Unidos, especialmente se a gente estiver falando no setor industrial, né? A Rússia ainda ela se parece muito com os demais países do sul global no sentido de depender de bens primários, né? Ele exporta petróleo, gás, carvão, energia, né? Minérios. Então a indústria da Rússia é bem desenvolvida, sim, né? É um país emergente, mas ainda está muito atrás dos Estados Unidos e da China nesse sentido. Então é a China quem representa uma ameaça é, maior para os Estados Unidos se a gente analisar o comércio, o setor econômico, né, e o longo prazo. E a gente vê também que existe um antagonismo histórico entre a China e a Rússia, tá? Então a China e a Rússia hoje elas se aproximaram, mas não por uma questão ideológica, né? Dos partidos no governo, ali no poder, mas é por uma questão de ocasião, né? Porque a China também tem um entorno estratégico ali que acaba entrando em choque com a zona de influência russa. A gente pode ter aí no longo prazo um choque aí de interesses entre os dois, como já existiu no tempo da Guerra Fria, né? Para quem não sabe, o Taiwan, né? Por que Taiwan é reconhecido como um país hoje nem mesmo pelos países ocidentais? Porque os Estados Unidos e seus aliados eles preferiram manter uma relação diplomática direta com a China continental, com o Partido Comunista Chinês, né? Com o governo que hoje é a continuação daquele, né? Para afastar a China da então União Soviética. Tá? Então houve um racha ali, um atrito entre a China e a então União Soviética no tempo da Guerra Fria, né? Que foi explorado pelo Ocidente. Tá? Então por isso que a China até hoje ela sempre teve uma relação com o Ocidente muito melhor do que a Rússia ou a antiga União Soviética no caso. Tá? E essa contradição que já existia histórica entre a China e a Rússia pode voltar em algum momento. A gente nunca sabe, né? A gente vê que o que existe ali são interesses estratégicos, não é uma aliança ideológica, não é amizade, né? A gente costuma ver as relações entre o país como uma coisa pessoal, né? Como se fosse uma amizade, uma convergência, sei lá, de, de religião, de ideologias, né? Quando na verdade são interesses. Enquanto os interesses eles foram convergentes, eles vão dialogar, mas no momento que entrar em choque ali, eles vão, né? Vão por enfrentamento. Tá? Então é esse cenário que a gente tem que ter em mente, né? Se o Trump for eleito realmente nos Estados Unidos, pode ser que ele corte os gastos militares ali em direção à Europa, né? Corte o fornecimento de armas e de dinheiro para a Ucrânia, né? Pressione, inclusive, uma negociação onde a Ucrânia acabe cedendo territórios, na pior das hipóteses, né, para a Ucrânia. Mas ao mesmo tempo isso não significa que a gente vai ter uma paz no mundo, né? Então agora a gente vai ter um período de paz. Não, pelo contrário. Ele vai deixar a Rússia em paz ali, mirando nos territórios que ela mira atualmente, a Geórgia,
que é onde ela ocupa militarmente também, né? E as outras regiões que ela exerce algum tipo de influência, tá? E ele vai começar a mirar aqui para América Latina, né? Ou então para a China também, para aquela região da Ásia ali, porque ele defende muito a questão de Taiwan também, né? Do separatismo de Taiwan. Então é muito provável que ele apenas tire o foco numa região e vá mirar em outras. E nós vamos ser os mais afetados, né? Por ele ressuscitar aí de forma drástica a doutrina Monroe, tá? Mas vamos ver como é que vai ser, né? Como é que vai ser. A gente pode até especular aí com base nas palavras, no que eles falam, né? Mas a realidade pode ser bem diferente, como eu falei lá no início, né? Assim como o Obama decepcionou muitos daqueles que esperavam aquilo que ele falava, né? Houve um grande abismo entre o que ele falou e o que ele fez, né? Com o Trump pode ser a mesma coisa, né? E no fundo acabar continuando do jeito que está aí, né? Entra ele, o a Kamala vai mudar talvez aí apenas a cor da bomba que é jogada, né? E na melhor das hipóteses só vai mudar o local onde ela é jogada, vai deixar de ser jogada num local e vai ser jogada no outro, tá? Então, assim, não dá para esperar o fim ou a derrocada aí da hegemonia dos Estados Unidos no mundo, né? O máximo que a gente vai ter é uma ordem multipolar aí onde o Brasil continua submisso, né? Então a gente é brasileiro, falando de Brasil, a gente tem que estar mais preocupado aqui é como o Brasil fica nessa nova ordem mundial que está surgindo aí, né? Então a gente esteja atento a isso, tá? Se tiverem qualquer comentário por fazer, deixem aí nos comentários. Não se esqueçam de curtir, de se inscrever, tá? Eu deixo vocês por aqui e até o próximo vídeo. Valeu!